Livro de Mateus, capítulo 17, há uma palavra do Senhor para nós. Mateus, capítulo 17, eu vou ler só um versículo hoje, porém depois eu vou estar lendo outros textos. Quero que você preste bastante atenção na mensagem de hoje. Realmente é aquela palavra que vai mexer muito com suas estruturas. É aquela palavra realmente que vai mexer realmente quem estiver ligado, quem realmente estiver com o coração aberto. Essa palavra vai realmente tocar no seu coração. Por isso eu quero que você esteja orando. E diz assim a palavra do Senhor em Mateus 17, versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Palavras de Jesus para nós. Irmãos, Jesus diz, olha, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Algumas versões dizem, se tiverdes fé, do tamanho do grão de mostarda. Mas na verdade não é do tamanho do grão de mostarda. É como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, ela é uma das menores sementes. Não sei se você já viu, provável que já tenha visto, mas imagine que é aquele alpistezinho pequeno, uma semente bem pequena. Mas, essa semente que é tão pequena, depois de haver germinado, plantado, ela cresce, se torna uma árvore frondosa. Uma árvore de mostarda, é grande. Ao ponto que vêm as aves e pousam nela, fazem os seus ninhos e ela dá frutos. Então quando Jesus diz, olha, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-te daqui. E vai para lá. E nada vos será impossível. Quando Jesus diz, olha, se vocês tiverem essa fé, Ele está dizendo, a nossa fé, que é como um grão de mostarda, ela precisa ser cultivada. Ela precisa realmente crescer. Porque a sua fé é como uma semente. Se você não lançar, se você não cultivar, não regar, não cuidar, ela não vai crescer. E a nossa fé nós precisamos sim desenvolver. Precisamos regá-la cada vez mais. A fé ela vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. O povo de Deus está sofrendo. Porque está sendo dificuldades. Por quê? Porque simplesmente são ignorantes com relação a algumas coisas. O meu povo está sofrendo porque falta conhecimento. Então, muitas pessoas estão sofrendo, passando dificuldades, porque não buscam, então, desenvolver essa fé. Porque não buscam germinar, cultivar e regar essa fé, que é como uma semente, que você precisa realmente fazê-la produzir. Algumas coisas na sua vida, você está sofrendo, e algumas dificuldades, provas e lutas que você está passando, são vencidas simplesmente pelo conhecimento da palavra. Porque quando você tem o conhecimento, vem a sabedoria, vem a presença de Deus, vem a instrução do Espírito Santo, vem a maturidade que vai fazer você vencer. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, o meu povo está perecendo, porque está faltando conhecimento. Jesus em todo tempo vem falando isso. A palavra de Deus vem em todo tempo para nós, dizendo, nos alertando, nos exortando para nós buscarmos crescer. Paulo ele diz, olha, não é para você ficar só no leite espiritual. Vocês precisam buscar o alimento sólido. Mas tem gente que é o tempo todo, anos e anos, mas quer só o leite, quer só ficar ali no superficial. Queridos, relacionamento com o Senhor é algo que nós precisamos cultivar, praticar, ter um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. E daí vem sim o conhecimento na sua vida. É aí que a sua fé vai começar a crescer. É aí que a sua fé vai se desenvolver realmente.
E não ficar só como uma semente de um grão de mostarda pequena. Mas se você cultivar, regar, colocar a sua fé e praticar a palavra, você vai crescer em fé, em maturidade, em crescimento, em vitórias, em vida, em presença, em experiência com o Senhor. Amém? Você crê? Aleluia. Aleluia. Eu tenho falado aqui sobre o medo. E algumas já umas mensagens que eu venho alertando, porque estamos vivendo um tempo de medo, de pânico. E o papel da igreja é trazer a fortaleza, é trazer a luz da palavra. Eu tenho falado, uma das armas do inimigo é o medo. Porque ele é especialista em colocar medo. Porque quando vivemos com medo, nós vivemos paralisados, limitados. Quando estamos com medo, não conseguimos avançar. E essa é uma das armas prediletas de Satanás. Para que fiquemos com medo, para que a igreja esteja com medo, para que as pessoas andem no medo. Não é à toa que o medo tem crescido ultimamente. Nós temos falado aqui, estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias serão tempos difíceis, em que os homens serão ignorantes, avarentos, orgulhosos, desobedientes aos seus pais, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E essa é uma das armas, o medo. E a outra arma é justamente essa, a ignorância. Porque o inimigo ele não quer que você tenha entendimento, ele quer que você fique na ignorância. E é por isso que o povo perece, porque falta conhecimento. Então você precisa buscar o conhecimento da verdade. Você precisa buscar o conhecimento da palavra. A palavra de Deus tem que ser o seu alimento. Você tem que realmente desejar isso. Porque enquanto você for ignorante, vai ser fácil ser vencido. Enquanto você for ignorante, fica você sendo uma presa fácil. Porque a palavra é a espada. E se você não tem palavra, você não está armado. Mas quando você tem palavra, você tem uma espada poderosa para lidar contra os ataques de Satanás, como estamos entendendo aqui nessa noite, amém? A arma do inimigo é o medo. A outra arma é a ignorância. E a outra é a incredulidade. Porque ele quer que você não creia. Ele não quer que você desenvolva a sua fé. Ele não quer que você faça a sua fé crescer. Ele quer que você duvide de tudo. Ele quer que você viva uma vida de incredulidade, de dúvidas. Mas o justo ele vive é pela fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Aleluia. Então quando Jesus diz, olha, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis esse monte, passa daqui e ele passará. Ergue-te daqui e vai para lá e ele vai. E nada vos será impossível. Jesus está dizendo como nós devemos lidar com as nossas batalhas. Porque a sua batalha você vai vencendo de fé em fé, de glória em glória, crescendo com o Senhor. E se você tiver esse entendimento, as suas lutas serão mais fáceis de vencer. Amém? Glória a Deus. E eu meditando sobre essa palavra, eu consigo identificar alguns níveis de fé na vida de algumas pessoas. Nós conseguimos identificar isso. Eu separei alguns níveis de fé, que eu quero falar alguns aqui. E é bom que você se identifique em que nível você está. Eu quero dizer já rápido, que você tente fugir o mais rápido possível dos primeiros níveis que eu vou falar aqui. Para você chegar a um nível de fé que vai trazer experiência e vitória. E esses níveis nós encontramos facilmente exemplos na Bíblia. E eu quero deixar claro aqui de forma didática para você entender. Porque isso vai lhe ajudar, te facilitar a você ver como está a sua fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 53. E esse é o nível mais raso de fé. Na verdade, eu poderia dizer que é um nível que não existe fé. O sétimo nível, vou dizer 7 aqui. É o nível que eu chamo de um nível animal. Porque é aquela pessoa que diz aqui o Salmo 53, o insensato diz no seu coração, não há Deus. Então aquela pessoa, que eu digo, é um nível animal. Porque ele diz, não há Deus. Não crê em nada. Não recebe nada. É o nível, diz, não há Deus. E a Bíblia diz, esse que diz, não há Deus, é um insensato. É uma pessoa que não tem fé, não crê. Mas acha que essa palavra é dura. Eu digo outra que é muito mais forte. E dá ali, está no livro de Salmos, no capítulo 32.
32 e versículo 9. Onde o salmista diz assim, olha: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O salmista está dizendo: não seja como um cavalo, não seja como uma mula, porque o cavalo e a mula, eles só obedecem se botar um freio e botar um cabresto. Não sei quem já andou de cavalo aqui, de carroça, mas o cavalo é um bicho teimoso. A mula, muito mais. E se você não botar um cabresto, não botar uma rédea, ele não obedece, não. E a palavra do Senhor está dizendo, olha, não seja assim. Porque o cavalo e a mula, eles só são dirigidos com freio, com cabresto. São esses que procuram viver sem Deus, sem instrução, que querem viver na ignorância, que querem viver sem o conhecimento da verdade. Esse é o nível de fé dessas pessoas. Por isso que eu digo, é um nível animal. É aquele que só é direcionado por um cabresto. São pessoas que só obedecem com a força, com a ignorância. Algumas vezes eu já tentei falar de Deus para algumas pessoas e a resposta nem sempre é bem agradável. E eu comecei a falar de Deus e a pessoa se levanta já: não me venha falar de Deus. Eu, sim, cavalo, peraí. Né? Já vem com aquela ignorância. Não quer ouvir de Deus. Não tem, parece que tem uma aversão. E a Bíblia diz, o insensato diz não a Deus. Não sejam como um cavalo, não seja como uma mula. Porque eles só são dominados com freios e com cabrestos. Eu lembro de uma história. Que havia uma igreja no interior, bem humilde, e as pessoas, irmãos, bem humildes. E o pastor lá era um pastor desses, bem rígidos. E ele controlava as pessoas lá assim no cabresto, porque os crentes lá não liam a Bíblia, não buscavam entendimento. E o pastor fazia aquelas coisas ignorantes. E os irmãos sofriam, choravam, porque não liam a Bíblia, eles achavam que tinham que ser liderados só no cabresto, porque o pastor era assim, muito rígido, muito brabo mesmo. E tinha um irmão bem humilde que ele ia para a igreja de cavalo. E ele ia para a igreja, colocava o cavalo na porta. E teve um dia que o pastor estava muito brabo mesmo. E aí ele falando lá, os irmãos chorando. De repente o pastor não deixava nem ninguém falar na igreja. Alguém falou, pastor, ele olhou assim bravo. Quem foi que falou? Quando ele olhou, quem tinha falado era o cavalo. O cavalo falou. E ele disse, e você fala, cavalo? E o cavalo disse, falo sim, eu sou um cavalo, mas o senhor é um jumento. Irmãos, não é por cabresto, é por entendimento, é por verdade. Não sejam liderados como cabresto, por um cabresto, como cavalos, como mula. E esse é o nível animal, é o nível mais raso de fé. E o próximo nível, a pessoa sai desse nível de animal. E aí ele passa para um próximo nível. E eu diria que esse próximo nível é o nível da massa. A pessoa ela já crê em Deus, já não é tão bruta assim, como um cavalo. Mas aí ela crê em Deus. Só que agora o próximo nível dela é da massa. Onde todo mundo vai, ela está atrás. Que pregam, ela aceita. Não tem ainda discernimento de saber o que é verdade e do que é mentira. É aquela pessoa que ela vive sempre conduzida por qualquer vento de doutrina. Ah, essa igreja que é a igreja do momento. Aí aquele movimento tal. Aí não, mas agora é aquele outro movimento. E vai para outro movimento e fica naquela. De movimento em movimento, de doutrina em doutrina. É a pessoa que sempre segue os outros. É aquela que, sabe, já viu aquela expressão, Maria vai com os outros, Maria vai com as outras. É aquela pessoa que não tem opinião. E os outros falam, não acreditam em tudo. Porque ainda não tem essa fé para ter discernimento, para ouvir a voz do Senhor. E é a fé, que eu chamo a fé, o nível da massa. É aquela que Jesus, quando estava com a multidão, e Jesus, ele multiplica os pães. E o peixe, do garotinho, tinha 5 pães e 2 peixes. 5.000 pessoas. E Jesus diz, tragam aqui esses 5 pães, 2 peixes. Jesus, ele ora, agradece ao Pai, começa a distribuir, vai distribuindo. E o negócio não acabava. Quando foi ver, 6 pão, peixe para todo mundo.
Todo mundo comeu ali peixe assado com pão. 5.000 pessoas. No outro dia, estava lá aquele povo de novo, só que não tinha pão, não tinha mais peixe. Aí Jesus, se vocês estão aqui, não é por causa das minhas palavras. Vocês estão aqui por causa do pão e do peixe. Comeram de graça ontem, vocês querem comer de novo hoje. Aí Jesus, não deu mais pão, não deu mais peixe. De repente, aí, hoje não vai ter peixe não. Aí, hoje... E aí um foi saindo, rapaz, hoje não vai ter o lanche, vamos embora. E foi saindo. De repente ficou só os 12. E vocês não vão embora não? Aí os discípulos disseram o quê? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Aleluia. Ficou só os discípulos. Esse é o nível da massa. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Esse nível está muito atual hoje em dia, né? Porque, como eu tenho falado aqui, estamos vivendo uma época de mentiras. É mentira para todo lado. A mentira é muito fácil hoje de ser disseminada. Seu celular chega a notícia, você não sabe se é verdade, não sabe se é mentira. Eu já preguei aqui sobre isso. Você precisa ter discernimento para saber identificar verdades e mentiras. Já preguei sobre isso. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem aprende a ouvir a voz do Senhor, sabe discernir verdades de mentiras. Discernimento é uma coisa que está faltando hoje em dia. Porque o mundo hoje está levado por todo tipo de mentira, as chamadas fake news, notícias falsas, e a pessoa recebe aquilo. E essa pessoa ela não tem fé, porque ela crê mais nas fake news do que na palavra de Deus. Ela crê mais nas falsas notícias do que nas mensagens do Evangelho. É a pessoa que ela crê em tudo, ela recebe todo tipo de notícia, ela acredita naquilo. É uma mentira, mas ela acredita. Mas se você fala a palavra de Deus, crê que o Senhor vai lhe ajudar, crê que o Senhor está contigo, ela não crê. Crer na mentira parece que está mais fácil do que crer na verdade da palavra de Deus. Mas isso já está profetizado. Porque nos últimos dias, a palavra do Senhor diz que não suportarão a sã doutrina. Nos últimos dias, as pessoas não suportarão o que é verdade. E já olhou como isso está acontecendo? Essa inversão de valores? O que a Bíblia fala que é para fazer, as pessoas estão olhando e dizendo, não é para fazer isso. O que a Bíblia fala que tem que ser feito, o mundo pega, distorce, Satanás com sua astúcia e diz, não, é assim desse jeito. Isso tem entrado em igrejas, isso tem entrado em pastores estão pregando isso. Porque é a profecia, a apostasia. Nos últimos tempos virá a apostasia, que é a enganação, os falsos mestres, a distorção da palavra de Deus. Por isso a igreja precisa estar atenta. E se você não tiver esse discernimento, não desenvolver a sua fé, você vai ficar nesse nível da massa, que vai ser levado sem saber discernir o que é verdade, o que é mentira. Se você não buscar desenvolver a sua fé, não buscar crescer em fé e em maturidade, você vai ser enganado. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Esse é o nível da massa. Quem fica nesse nível não tem capacidade de discernir a verdade e a mentira. É a multidão que estava lá com Jesus, mas quando Jesus ele chamou para estar junto, sumiram todos e ficaram só os discípulos. Qual nível você está, queridos? Onde está a sua fé? E saindo desse nível da massa, a pessoa consegue entender isso. E aí ele agora vai para um próximo nível, que eu chamo é o nível aspiracional. É aquela pessoa que vê e começa a ver as coisas e ela deseja mudar. E para esse nível aqui, essa massa aqui, estou vendo que o povo está caminhando, a boiada está indo só num lado, mas peraí, eu posso ir para uma direção diferente. Tem coisa errada aqui. E esse nível é o nível que a pessoa já começa a despertar, e aí que você já tem que começar a entrar. Você tem que entender que esse mundo jaz no maligno, e que nós não somos daqui, e que o mundo odiou a Jesus e vai odiar você também, vai odiar os seus princípios, vai odiar as suas palavras, vai odiar as suas mensagens, porque o mundo odiou primeiro a Jesus. Não pense que o mundo vai te amar em tudo. E esse nível, o próximo nível, é quando a pessoa ela começa a despertar. Ela começa a enxergar coisas erradas. Ei, tem que ter coisa errada aqui. E ela deseja querer coisas novas. Ela começa a dizer, eu preciso de algo novo na minha vida. Então ela já começa a desejar. E é aí que começa a ação do Espírito Santo de Deus. Porque para Deus,
Você não precisa estar pronto. Para Deus você precisa ter o desejo. Quando você deseja mais de Deus, abre o seu coração e aspira a algo novo, então você atrai a presença de Deus. Então aí, o Espírito Santo ele começa realmente a trabalhar no seu viver. Porque Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, eu entrarei e eu vou fazer morada ali. Então o que você tem que fazer é abrir a porta. É ter o desejo. Então quando você tem o desejo, já começa a mudança. O desejo é a porta. O desejo é a porta para começar a ter mudança na sua vida. Para ter começo de mudança da sua fé, em maturidade, em crescimento. Então esse é o nível que você tem que começar a entrar. É sair desse nível animal, sair desse nível da massa, sair desse nível que Satanás quer que você fique da ignorância, sendo levado por qualquer vento, e já começar a entrar aqui nesse nível aspiracional, nesse nível de desejo. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero aprender mais de Deus. Sim, Senhor, eu quero ter experiências contigo. Eu quero aprender do Espírito Santo, Senhor. Eu quero ter coisas maravilhosas na minha vida. Senhor, eu quero te conhecer. O salmista diz, ó, assim como a corça anseia por águas, assim eu anseio por ti. Assim meu coração é como uma terra seca, necessitada de água. E ele diz, ó Senhor, quando irei e me verei perante a face do Senhor? O que a tua alma tem sede? Será que você tem sede de conhecer a Deus? O que a tua alma deseja? Deseje mais do Senhor. Deseje conhecer ao Senhor, aleluia. Quando você deseja, você sai desse nível da massa, do animal, né? Você vai entrando agora no lugar em que o Espírito Santo de Deus, ele começa a falar ao seu coração. E aí você começa a desejar e você já vai para o próximo nível. Que é o nível, eu chamo o nível individual. Aleluia. O nível individual é quando você começa já a ter experiências. Porque a experiência começa com o desejo. Ah, eu quero ter experiências com Deus. Eu quero bênçãos de Deus. Mas se você não desejar e não buscar, não vem. Porque experiências com o Senhor é quem deseja. Buscar-me-eis e me achareis. O que, Manu? Se me buscardes de todo o coração. A presença do Senhor é quando a gente deseja, a gente vai atrás, a gente busca. É de todo o coração. Eu não sei o que você entende por de todo o coração. Eu entendo que de todo o coração é você colocar energia. Eu entendo que de todo o coração é você colocar força nisso. É você colocar disposição. É você realmente desejar ir atrás. De todo o coração, querido, de toda a alma, de todo entendimento. É você colocar o seu coração ali, sua vida, e buscar realmente ao Senhor. Eu desejo, eu quero, e você busca. E você persiste. E você vai atrás. Então você começa a entrar nesse nível de fé, de ter experiências com o Senhor. E o Salmo 25, versículo 14, ele diz assim, Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Ele vai te dar. Tema Ele. Ele vai fazer você conhecer a aliança que Ele tem para a sua vida. E nesse nível individual, quando você já desejou, você realmente quer entrar nesse nível. E você começa a mudar a sua mente. E você começa a pensar diferente. Não é à toa que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é isso, é a mudança de mentalidade. Antes você pensava como o mundo pensa. Mas agora você tem uma mente de Cristo. Você agora entende coisas espirituais. Porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Mas o que é espiritual, ele consegue entender coisas espirituais. Então ali no livro de Romanos, no capítulo 12,
É um dos versículos que eu estou constantemente lendo e trazendo, porque eu gosto realmente. Romanos 12 e versículo 2. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Não tem como, querido, você mudar a sua mente. Entender a vontade de Deus que é boa, é perfeita e agradável na sua vida, se você pensar como o mundo pensa. Não tem como você viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para você, se você continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com a mente que não muda. Não busca ser renovada a sua mente, porque você não vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente. A gente vai tirando o pensamento do pecado. Vai tirando o pensamento que não agrada a Deus. E vai implantando, colocando, assimilando, absorvendo a palavra. E a palavra vai mudando o seu modo de viver. Vai dando sabedoria. A palavra vai trazendo discernimento para você. Isso é espiritual. Quantas vezes ouvimos falar de pessoas, olha, eu mudei minha vida. Eu era assim de um jeito e agora depois que eu comecei a seguir Jesus, mudei a minha vida. Eu era tão ranzinza. Eu era tão impaciente. Era uma pessoa iracunda, mas hoje eu estou mudado. E a gente percebe que muitas pessoas mudam. Por quê? Porque mudou a mente. Para você mudar as suas atitudes, você muda a sua mente, sua mentalidade. Por isso que a palavra do Senhor diz, transformai-vos pela renovação da nossa mente. É transformando a sua mente, deixando as coisas do mundo e pensando nas coisas lá do alto. Pensando nas coisas que são de Deus. Quando você muda a sua forma de pensar, você então começa a ter experiências com Deus. Você começa a ter uma fé realmente ativada. Você começa a ter experiências com o Senhor. Coisas que você desejava começam a acontecer. Você começa a entender e viver, sentir o sobrenatural. Você começa a ter discernimento e revelação da palavra. Revelação do espiritual. O Senhor começa a falar com você. Aleluia. Você começa a ouvir o Senhor. Mas esse é o nível de fé que você precisa ir buscar. Lembra do desejo ou da massa? Mas precisa desejar, buscar e começar a ter essa experiência. E esse nível de fé que nós precisamos entrar. Amém. Glória a Deus. Quantos querem entrar nesse nível de fé? Amém? Experiências com o Senhor. Aleluia. Desejo e busque que você encontre. E depois que a gente passa desse nível individual, que é o nível que a gente tem que estar. Mas existem coisas maiores. Existem níveis que a gente precisa continuar crescendo. E é o nível da disciplina. É o nível da disciplina. A disciplina é quando a gente já tem as experiências e a gente entende que isso é bom demais. A disciplina é quando a gente já tem a experiência e a gente entende que o Senhor está nos chamando. E o Senhor te chama e agora você vai buscar ter disciplina para buscar o Senhor. A disciplina é quando você começa a executar as suas ideias. Porque ideias todo mundo tem, difícil é pôr em prática. Ideias a gente tem 20 ideias, 30 por dia, mas difícil é colocar em prática a ideia. Mas quando a pessoa tem disciplina, ela consegue. Quem tem disciplina realmente consegue coisas impressionantes. Não é porque ela é melhor que as outras, mas porque a disciplina é algo poderoso. E a disciplina é quando a pessoa entende isso, ela ora rotineiramente. Ela consegue ter uma vida de oração. E ela ora todo dia. E ela busca a palavra com disciplina todo dia. Nós vemos vários exemplos. Jesus foi o maior exemplo de disciplina. Se você ler o livro de Lucas, Jesus, ali no livro de Lucas, porque Lucas é bem detalhista. Constantemente Lucas para dizer, e Jesus se retirava para orar. Jesus se retirava para orar. E Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus foi e deixou a multidão e foi orar. Jesus tinha disciplina de oração. Tanto é que os discípulos, eles viam Jesus orando tanto e diziam, mestre, ensina-nos a orar. E Jesus disse, a oração do Pai Nosso, ensinou. A disciplina é o nível de fé que realmente você entende o chamado de Deus. Você entende a necessidade de buscar ao Senhor com disciplina. Davi
tinha disciplina em buscar o Senhor. A Bíblia conta um dos seus salmos, Davi, ele fala que ele adorava o Senhor 7 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Josué, a palavra do Senhor diz, o Senhor diz para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. E a gente vai ver que o segredo desses homens realmente grandes na fé é porque eles tinham disciplina para buscar a Deus. Disciplina, querido, é algo que você conquista. Não é fácil, mas quando você deseja, busca, realmente se empenha com desejo, com força, entende isso, nós vamos ter uma vida realmente maravilhosa. Depois que a gente passa desse nível da disciplina, nós já vamos dar o 6º nível, é o nível da experiência. O nível da experiência são aquelas pessoas que conseguem viver coisas sobrenaturais. O nível da experiência são aquelas pessoas que falam como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, mas agora te conheço por experiência própria. Jó, ele conhecia Deus, mas o que ele passou foi algo tão profundo, tão intenso, que ele achava que conhecia Deus, mas depois que ele passou aquelas provas, ele diz, olha, eu pensei que eu conhecia Deus, eu achei que eu já sabia de tudo, eu tenho tantos anos de igreja, já fui tanto evento, tanto congresso, já participei de escola dominical, culto, eu já conheço tudo de Deus, já sei todas as mensagens. Ah, é? Vai passar o que já passou. Aí Jó disse, eu pensei que eu sabia. Mas agora, meus olhos contemplam. Agora que os meus olhos contemplam. Agora que eu tenho por experiência. Conhecer a Deus, primeiramente, é humildade. Conhecer a Deus, querido, é uma constância. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor é infinito. Ele sempre tem coisas novas para nos dar. Em todo tempo. E a gente nunca acaba o conhecimento do Senhor. Nunca cessa o conhecimento do Senhor. E aquele que acha que já sabe tudo, na verdade, é um orgulhoso. Aquele que acha que já viveu tudo, todo tipo de experiência com o Senhor, na verdade está precisando se renovar. Está precisando voltar ao primeiro amor. Porque o nosso Deus é infinito, em graça e misericórdia. E Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Ele sempre tem algo realmente maravilhoso para nos mostrar e nos ensinar. E esse nível da experiência é o nível da que a pessoa busca ser semelhante a Jesus. É aquela pessoa que se parece com Jesus. E ela vive experiências tremendas. Ela vive algo realmente maravilhoso. É a vida abundante que o Senhor realmente prometeu nos dar. E o último nível é o nível da maestria, que são os mestres na fé. Os mestres na fé, depois de passar pela disciplina, pela experiência, eles ensinam a fé. Os mestres ensinam sobre fé. E a palavra do Senhor diz, o justo, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Ensine fé para as pessoas. Ensine as pessoas a vencer as suas batalhas, a andarem pela fé. A gente tem que usar a fé. Não andamos por vistas, mas pelo que cremos. Amém, queridos? Aleluia. Onde você está, querido? Onde está a sua fé? Será que você precisa realmente fortalecer a tua fé, renovar, buscar forças em Deus? Talvez você esteja ainda na fé da massa, aquela fé que ainda não teve experiência. Ou talvez nessa noite você deseje. Com certeza você deseja mais do Senhor, porque senão você não estaria aqui. Há um desejo no seu coração de conhecer mais a Deus. Há um desejo em nosso coração de querer ouvir a voz do Senhor. E a minha oração nessa noite é para que você entre nesse nível de desejo. Porque tudo começa com um desejo. E se há desejo dentro de você de conhecer a Deus, de crescer e andar com Ele, deixa Ele agir.
Deixa Ele dar o crescimento. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deixa Ele liberar dons na sua vida, conforme lhe apraz. Deixa Ele trabalhar no seu coração. A minha oração nessa noite é que haja esse desejo, que você deseje realmente ser tocado pelo Senhor. Que você deseje realmente viver um propósito maravilhoso que Ele tem para você. E a partir daí Ele vai te ensinando. Ele vai te dar experiências. Ele quer fazer e vai fazer você viver coisas diferentes, novas, maravilhosas. Não importa a situação que você está vivendo hoje. Para que você entenda o chamado dele na sua vida. Para que você entenda o propósito dele na sua vida. Para que você seja bênção na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Você seja bênção. Que você tenha um desejo no seu coração de andar todos os dias com o Senhor. Que você aspire isso, e ser bênção para a sua família, para a sua igreja, para as pessoas que o Senhor colocar na sua frente. Que você aspire e deseje isso, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero ser igual a Ti, Senhor. Ser semelhante a Ti. Sem o desejo, querido, não há crescimento. Sem o desejo, você fica estagnado. Sem o desejo, você pode vir anos e anos e frequentar anos e anos a igreja. Muitos e muitos cultos. Mas se não houver o desejo e a sua força, o seu desejo, essa energia sua de buscar realmente, eu quero buscar, se empenhar e ir atrás, não vem. Porque Jesus diz, derramarei da minha água sobre o sedento. Sobre o sedento. Então a água vem para quem tiver sede. E se não tiver sede dentro de você, não vem a água. Ele quer derramar sobre o sedento. Existem muitos sedentos. Será que você é um deles? Deseje dessa água. E se você deseja essa água na sua vida, realmente, esse crescimento, fica de pé nesse momento. Nós vamos orar. Aleluia. Aleluia.